Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje vamos continuar a história de Davi, uma história poderosa, forte, que eu tenho certeza que é uma resposta de Deus para a sua vida. No vídeo passado eu estava falando sobre a escolha que Deus faz sobre Davi, né? Deus escolhe Davi e diz que ele vai ser rei, mas a pergunta é como? Tem a menor possibilidade de ele ser rei. Ele não fazia parte da linhagem. Uma outra forma de ele poder ser rei seria ele fazer um golpe de Estado, criar um exército e destronar Saul, mas tem a menor possibilidade. Estamos tratando aqui de um jovem de 16 anos, então não há a menor possibilidade. Tanto que depois que Samuel unge Davi, o que acontece depois no dia seguinte? Nada. Acontece absolutamente nada. Davi vai voltar a trabalhar com as ovelhas, que era o que ele fazia. Então lá vai ele para o trabalho simples dele de novo. Então, mas isso fala muito ao meu coração e eu acredito que fala ao teu coração. Você vê que depois da promessa, mesmo que as coisas parecem que não aconteceu nada, quantas vezes você não foi para a igreja? Quantas vezes, né, você não foi para a igreja, ouviu uma promessa, uma palavra que, sabe, te fortaleceu, Deus falou assim, olha, eis que eu vou te ajudar, que eu vou fazer alguma coisa. A palavra falou tão forte no seu coração, mas no outro dia não acontece nada. Não acontece nada. Nada. Deus já falou, parece que Deus decretou o fim da prova. De repente, não aconteceu nada. Né? Mas vai acontecer. Vai acontecer. Você vê que Davi, ele recebeu a promessa, no outro dia não aconteceu nada. Passou-se dias, não aconteceu nada. Ele continuou trabalhando o seu trabalho simples. A promessa era gigantesca. Vai ser o rei, o novo rei de Israel. Mas não aconteceu absolutamente nada no decorrer dos dias. Até que chegou um dia certo, um dia decisivo, o dia que Deus marcou, o dia em que Deus faz acontecer. Quero dizer para você que a palavra de Deus, ela não cai por terra. Deus vai cumprir a promessa dele na tua vida. Se ele falou, eu sei que depois que ele falou não aconteceu nada, às vezes até piorou. Mas escute bem o que eu estou te falando. Vai acontecer. Então, no capítulo 16, no versículo 14, diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então vamos lá. Uma vez que agora Saul não era o escolhido, agora quem é o escolhido é Davi, Saul agora estava atormentado. E aqui o texto, né, fala de um espírito maligno que vinha do Senhor. Bem, primeiro, está muito coerente isso aqui, né? No meu entendimento, o diabo nada mais é do que uma vassoura na mão de Deus, ou seja, ele faz o que assim como uma vassoura na sua mão faz o que você quiser, o diabo na mão de Deus faz o que Deus quiser. Então, essa compreensão para mim está certa. Porém, a gente não pode esquecer que o que está sendo narrado aqui é na visão da época, não é na nossa visão, não é no nosso contexto histórico, é no contexto histórico da época. Então, depressão, pessoa perturbada, sabe? Aquelas pessoas de lua, né? Com hora tá bem, outra hora tá mal, né? Isso tudo também era interpretado como algo maligno, que vinha da parte de Deus. Até porque a visão, eu não acho que está errada, mas assim, a visão também era que tudo era culpa dos deuses, ou culpa de Deus. Tudo vinha de Deus. Por exemplo, caiu um trovão, é os deuses que estão com raiva. A plantação está indo bem, é os deuses que achou graça. Então tem essa explicação, que era a visão da época, mas eu não discordo dela nesse sentido que ele está falando aqui. Que de fato tudo é Deus que acha graça. Ou é Deus que está fazendo, ou é Deus que está permitindo. Mas tudo não está vindo da parte de Deus? Mas vamos lá. Então, há uma probabilidade aqui de, pode sim ser, a gente não pode negar, pode se tratar aqui de um espírito maligno, de fato, de demônios, mas também pode ser aqui uma depressão, uma angústia, pode ser algo que não tem nada a ver com coisas espirituais, coisas realmente do corpo, uma vez que ele estava... há uma pressão muito grande, né? Quando você está na frente de uma obra, você que é pastor, você sabe disso, quando você está na frente de uma empresa, então quando você realmente está na política, é o prefeito, é o governador, é o presidente, você sabe, todo mundo sabemos que existe uma pressão que realmente mexe com o emocional, e o emocional aqui de Saul estava em frangalhos. Mas olha o que acontece.
Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos, que estão na tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. Então, a solução aqui que eles acharam, diante desse quadro que o rei apresentou, é música. E, irmão, vou dizer uma coisa para você aqui. Se tem uma coisa que acalma a nossa alma, é a música. Segundo o relato, segundo o entendimento de alguns, né, o Lúcifer era aquele que tocava, aquele que regia, né, o coral espiritual. Há muita controvérsia sobre isso, né? Não se pode dizer nem que sim, nem se pode dizer que não. Tem gente que fala com certeza que foi isso. E tem gente que fala com certeza que não foi isso. Bem, eu acredito que tem que pisar um pouco pelo freio, né? Não há nenhuma certeza nem que sim, nem que não. Porém, uma coisa é certa, a música, ela realmente mexe demais com a nossa alma. Quando você tá... A gente associa muitas nossas emoções à música, né? Um amor perdido, tem música que quando você escuta já te lembra aquela situação. E eu vou dizer uma coisa para você aqui. A Bíblia fala que Deus habita nos homens, Deus habita em mim, Deus habita em você, mas Deus também habita nos louvores. Tem uma passagem lá no livro de Atos que fala que Paulo e Silas estavam presos na prisão depois de tomar uma chicoteada nas costas. Eles estavam mal. Quando o corpo fica muito mal, o seu corpo fica muito mal, a primeira coisa que você quer é descansar. Teu corpo pede descanso, ele quer dormir. Por exemplo, se isso aconteceu com você, né? Eu, quando eu era criança, a minha mãe já desceu aquela surra, você imagina, né? Aquela surra terrível. E qual a primeira coisa que acontecia depois que eu apanhava? Dormia. Porque o corpo pede isso. Quando você está, o seu corpo, você foi machucado de surra ou de atropelamento, sei lá, o teu corpo está machucado. Quando você vai para o hospital, a primeira coisa que eles fazem, te colocar na maca. Por quê? Porque é uma das formas de o corpo se restabelecer. É ele descansar. Ele começa a se restabelecer. Então, só que aqui, Paulo e Silas, eles não tiveram esse privilégio. Eles estavam amarrados. Tomaram a chicotada e ficaram presos, amarrados. Meio que esqueci a palavra. Eu ia falar cócoras, mas não é cócoras, é outra palavra. Mas eu me esqueci. Então, mas ele estava naquela situação, amarrado, não podia se mexer. As costas rasgadas, doendo. O que eles fazem? Eles resolvem louvar a Deus. E começam a louvar, adorar a Deus. E canta, e canta, e canta, e canta. O que acontece? As cadeias se abrem. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu quero dizer para você, existe força no louvor, na adoração. Está passando por muita dificuldade? Adore o teu Deus, louve a Ele. Aqui nesse canal tem uma playlist aqui de música aqui que toca na alma, irmão. Mas toca mesmo, só música, meu Deus. Até eu, quando estou muito assim, mal, eu escuto essa playlist. Eu amo essa playlist. E eu tenho certeza que vai tocar no teu coração. E eu quero dizer para você que está passando dificuldade, louve o teu Deus, adore. Louve e engrandeça a Deus, porque Ele vai te libertar de todo mal. Ele vai agir poderosamente na tua história. E essa foi uma das soluções que eles trouxeram para ele e Saul concordou, porque de fato música, ela mexe com o nosso coração. E Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi, seu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e de odre, e de vinho, e de cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi o seu pajem de armas. Então vamos lá. Ele quer uma pessoa que toque bem, e com certeza Davi já deveria ter tocado várias vezes, né? Ele, inclusive, Davi que compõe os salmos. Salmos nada mais é do que são música, cânticos, e Davi, com certeza, ele se expressava muito bem dessa forma. As pessoas sabiam disso, apontou Davi, e Davi agora vai servir o rei. E aqui é um ponto interessante, porque assim, eu comecei dizendo, como é que vai acontecer isso? Como isso pode acontecer? De repente está lá Davi agora na casa do rei. Que coisa maravilhosa, hein? Que coisa forte. Ele está lá agora. Está lá envolvido no meio. É assim, irmão. Quando você menos espera, as coisas acontecem.
Sabe, Deus abre as portas, Deus faz os encontros acontecerem, Deus faz os reencontros acontecerem, Deus move os céus e a terra, e de repente a coisa acontece, e há uma mudança extraordinária e espetacular. Davi estava vivendo isso. Eu tenho certeza que o pai e os irmãos ficaram, meu Deus, né? Como pode? Agora, de repente, está lá Davi, com o rei, e a Bíblia fala que o rei o amou muito. Ou seja, o rei amou demais Davi, se agradou demais dele. A pessoa certa se agradando de você, com os encontros que Deus acha graça. É assim que acontece. De repente, no meio da tua trajetória, no meio da tua história, Deus vai fazer com que pessoas te amem, pessoas te admirem, pessoas se tornem seus amigos, e as coisas vão acontecendo, vão se desenrolando. Deus, se Ele falou, Ele vai cumprir. Você pode se agarrar nessa palavra de Deus, porque Ele vai cumprir. E aí ele diz assim, ele se tornou pajem, né? Eu falei que uma outra coisa que todo rei deveria ter é conhecimento estratégico e de armamento, né? Isso era muito importante. Olha aqui Davi tendo. Olha aqui Deus capacitando o seu servo. Eu quero entender que você que está vendo aqui esse vídeo, Deus vai capacitar você. Deus está preparando as coisas para você. Você pode ter certeza, você vai sorrir de novo. E aí ele diz aqui, então Saul mandou dizer a Jessé, deixa estar Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul se sentia aliviado e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então, de fato aqui, o mal saía de Saul quando ele ouvia os louvores e a adoração a Deus. Eu sei que tem muita música aí que toca no teu coração, né? Lembra de relacionamentos passados, né? De partes importantes da sua vida. Mas eu quero dizer que nos louvores e na adoração tem algo a mais. Tem algo a mais, que é a presença de Deus. Você vê aqui que Deus, ele está construindo a história de Davi, capacitando o seu servo, porque agora ele está junto com o rei. Tudo aquilo que o rei, ele estava lá, o pajem de arma, então ele estava sempre perto do rei. Então o rei estava falando sobre política, o rei estava falando sobre o povo, o rei estava julgando o povo, e lá estava Davi aprendendo tudo. Talvez esse tempo agora na sua vida não é o tempo da vitória, mas é o tempo do aprendizado. Talvez agora é o tempo para você aprender, compreender, entender. Sabe, você está no momento de preparação, que Deus está te preparando. E às vezes é tão simples, né? O Davi era um pastor de ovelhas, cantava, essa simplicidade dele toda levou até a casa do rei. Talvez Deus está preparando umas coisas para você. Deus está preparando através da tua própria simplicidade. Dessa forma doce que você tem. Então, entenda o seguinte. Deus sabe o que faz, nós não sabemos de nada. O tempo deixa com Ele. Sabe, eu sei que às vezes a angústia, né? Não falou, Deus não deu a palavra, por que não está acontecendo? Não, tenha calma, espera. Acalma a tua alma. Acalma a tua alma. Mas pastor, eu não estou conseguindo. Então vamos louvar a Deus? Vamos adorar a Deus? Eu vou poupar você de eu louvar a Deus aqui agora, porque eu não sou muito bom no louvor, eu não sou muito bom, não sou muito bom para cantar. Então eu vou poupar os seus ouvidos. Mas tem a playlist aqui de louvor e adoração, e eu convido você a acessar. Vamos adorar a Deus. Vamos louvar a Deus. Vamos glorificar esse Deus. Esse Deus que, se você não está vivendo o momento da vitória, você está vivendo o momento da preparação, que é tão maravilhoso quanto está na vitória. Está na vitória é uma maravilha, mas a preparação também é. Você, por exemplo, quer comprar uma casa, o momento que você está juntando dinheiro, aquela coisa toda, é maravilhoso. Ou tu está pagando a prestação, está conseguindo pagar a prestação, está dando tudo certo. Isso é maravilhoso. Isso também é a honra nisso aqui. Aí quando você conquistar a casa, é outra coisa maravilhosa. Mas uma coisa não anula a outra, sabe? Qual que é o bom tempo? O bom tempo é o tempo em que Deus acha graça de te dar. Seja na preparação, seja na vitória. Você não entrou na vitória, não tomou posse da sua vitória, é porque você está sendo preparado. E se você está sendo preparado, você pode ter certeza de uma coisa. Eu vou insistir no que eu já tinha dito. Você vai sorrir de novo. Você vai se alegrar na presença do teu Deus. Então, louve, adore a Deus. Dignifica o teu Deus nesse dia
para a honra e glória dele. Amém? Fica na paz e na graça, que Deus te abençoe sempre.